Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Amor pela Palavra. E hoje eu tô com convidados especiais aqui comigo, que eu vou falar agora, né? Pastora Cíntia Bispo Tony, aqui pra gente dar mais uma aula bíblica, conversar sobre a Bíblia, sobre Mateus, o Evangelho de Mateus. A gente vai dar continuidade ao livro, né, as escrituras aqui, ao Evangelho segundo Mateus, e hoje vai ser no capítulo 4, então sejam muito bem-vindos. Vamos lá então, gente? Vocês estão tão tensos? Esperando aí. A apresentação é muito legal, a gente está aqui hoje, poder compartilhar da palavra, né, e uma honra muito grande aí diante do meu filho, uma super novidade que é o podcast, algo que não é só moda, né? Mas é um informativo muito, muito maravilhoso e tem sido uma grande bênção e um grande prazer. Isso aí. Para mim também uma bênção, né? Estar aqui participando, né? Falando da palavra de Deus nesse momento, mas antes de começar, eu quero dar um presente para você. Presente? Um presente aqui para esse projeto, né, tão maravilhoso que está sendo. Eu estava assistindo, verdade, né? Minha língua estava coçando já desde. Por isso, então, que tu estava falando um presente, eu falei. Canequinha aí, ó. Canequinha do. Então, já vamos ter aí. Aqui, ó. Já vamos usar, já. Amor pela palavra. Isso. Bonita. Agora já vou usar aqui a caneca. Tem duas aí, né? E geralmente fica você e Ingrid, uma pra né? Você, uma pra Ingrid. Então eu já quero deixar esse presente aí. Ingrid está acompanhando aqui a gente nos bastidores. Obrigado. E uma pro convidado, que o convidado já vai levar embora. Bom, gente, então, assim, é uma honra estar com vocês aqui hoje e a gente está partilhando da palavra do Senhor. Começando, né? Aqui na carta não, né? No Evangelho, segundo Mateus escreve, ele começa o capítulo 4 falando sobre a tentação de Jesus. Quando eu falo isso para vocês, o que logo remete à ideia? O que vocês lembram que são fatos relevantes sobre esse acontecimento ali? Eu acho assim, bem especial, porque eu lembro logo que aquilo ali foi uma preparação, né, para aquilo que viria para frente, para que Jesus precisava passar. Como nós precisamos passar situações para a gente vencer. Então, foi uma prova, né, que ele passou e passou como homem, né, como homem aqui na Terra, como vivenciou aquilo nas circunstâncias, para ele ter esse desenvolvimento também no seu crescimento, no seu chamado, em tudo isso. 100% homem, 100% Deus, né? E você, pai? É legal que eu vejo aqui dessa palavra, é que tudo que a gente vai começar tem uma avaliação, né? Porque até mesmo para a nossa vida, a gente não tem como dar prosseguimento se não tiver uma aprovação anterior. Um exemplo, você vai para a faculdade, vai para uma escola, você é avaliado, a partir da aprovação é como se estivesse recebendo uma autoconduta, né? Que vai te levar a ter muito mais segurança com aquilo que você está fazendo. E Jesus Cristo, ele foi levado pelo Espírito. Então, ou seja, o avaliador aqui foi o Espírito Santo. Até para não ter aquela deixa do diabo de pegar e dizer, não, ele foi porque foi forçado por alguma coisa, ou foi com alguém, ou foi direcionado por alguma situação, mas a palavra fala que o avaliador o levou lá para ser tentado pelo diabo, né? Então eu me lembro até como nas provas de escola, somos levados para a escola pelos nossos pais e nossas mães. Eles não nos odeiam, muito pelo contrário, eles querem que sejamos aprovados. Então o Espírito de Deus levou Jesus lá, colocou ele lá diante de Satanás, e Satanás o tentou, ali por aquele momento atormentou e trouxe, não digo nem o tormento, mas houve a avaliação ali, e a aprovação em sequência. Então isso aí é uma coisa muito importante para que a gente tenha um resultado também para a nossa vida. Que afinal de contas Jesus,
Ele foi provado, aprovado, vencedor, venceu a morte, tornou e hoje está à destra de Deus, do Deus Pai. Ótimo. E foi bom você ter falado desse início, assim, vamos dizer, quando ele começa, ele já vai passando pela prova. Agora, mergulhando um pouco mais, meu pai citou aqui, né? A tentação de Jesus, ele foi tentado ali em 3 lugares, né? O primeiro, o Espírito leva ele ao deserto. E ali Jesus, ele faz um jejum durante 40 dias, né? E no último dia ele pega e fala, tenho fome, né? Então ele foi tentado nisso. E as outras 2 tentações, uma é o quê? Ele vai até a cidade santa e é colocado no pináculo do templo. E a outra, ele é levado até... Cadê? Um monte muito alto, onde ele consegue ver todos os reinos. Meu pai falou que nesse primeiro aqui, de fato, está escrito, versículo 1, foi levado pelo Espírito. Mas os outros 2, quem levou ele foi o diabo, segundo está escrito aqui, ó, versículo 5. Então o diabo o levou até a cidade santa. Como que vocês veem essa cena de Jesus sendo tentado e o diabo colocando ele, levando ele consigo até o ponto, e não o Espírito, porque o primeiro foi o Espírito, ok, mas e o diabo? Nesse ponto aqui, eu vejo de uma forma que esse diabo aqui, né, nós somos tentados, né, Jesus foi tentado nas suas necessidades, nas necessidades do momento, daquilo que ele precisava, daquilo que, naquele momento ele sentiu fome, então vamos tentar na fome. Então sentiu falta, desejo e tantas coisas para ter, ele foi levado ali. E nesse foco que você fala, que o diabo levou, então eu vejo assim, como, né, a pessoa conversando e levando a pessoa até aquele ponto aonde vou te mostrar que toda essa glória, eu vou te mostrar tudo que você pode ter, o que você pode viver de bom, se prostrar e me adorar. Então ele teve ali uma sugestão, ele teve ali uma promessa, né? Ali do inimigo. Mas esse diabo, eu quero dar um exemplo assim, como se fosse uma pessoa. Quando você está com uma pessoa que está te levando para um caminho mau, mas te mostrando uma coisa boa, aparentemente boa, e uma coisa que você está precisando naquele momento, e vai te fazer essa proposta, né, dessa tentação. E ali foi como se fosse essa condução. Então foi isso que Jesus ali, ele nesse momento passou, e quer dizer que o diabo levou, porque ele estava ali para tentar, estava ali para convencer de alguma forma Jesus a pecar, a se entregar, a cair, a perder, né? Então é como a pessoa está ali, ó, no seu ouvido, todo dia. Você não é tentado? Nós somos tentados todos os dias. Alguém também nos leva. As situações são colocadas, né? Todo dia está ali no nosso ouvido para... É legal que a Cíntia falou uma coisa interessante. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ali entregue na mão do avaliador, do tentador, Satanás. Né? É como até... Uma época, até quando você era mais novo, que eu te levei lá para tirar a tua carteira de motorista. Aquela tensão, eu levei até lá e você ficou na mão do avaliador, ele foi lá e fez, né? E obteve a aprovação, né? Mas diante de um nervosismo muito grande. E a gente vê aqui nessa tentação, né? A vida de Jesus, a primeira necessidade foi o pão. Ou seja, a necessidade do corpo, né, de comer. Transforma essas pedras, né? Fisiológica. Um segundo ponto, ele leva até um ponto alto e diz, lança-te daqui. E no terceiro ponto, ele olha, mostra toda a cidade, fala, te darei esse reino. Então a gente vê que Satanás atormentou Jesus ali naquele momento, trouxe essa aprovação no meio da sua necessidade humana, né? E são extremos, né? Que é até como um exemplo legal da gente guardar. A fome e a sede, ela traz uma dependência, uma carência muito grande, que a pessoa faz loucura por causa disso,
O senso de sobrevivência, às vezes. Isso, aí a pessoa vira até um bicho, né? Até mata por causa da água, pele, deixa os filhos para trás e tudo por causa de água e comida. E num outro ponto, Jesus foi tentado no medo. Porque quem já foi em grandes altitudes, eu já fui, inclusive você também já botei para fazer rapel de ponte. Então a gente vai numa altura, tu lembra do medo qual era? É um medo muito grande, porque é uma pessoa. Era engraçado que a gente ia brincar em grandes altitudes e as pessoas falam: não, eu vou lá, eu vou descer e tudo. E quando chegava lá num prédio lá de 18 andares, uma vez que a gente foi, quando a pessoa vai ali na borda, olha para baixo, amarela tudo que tem de amarelar, o sangue some, dá uma desculpa, estou passando mal, vou cair. Por quê? Jesus foi levado até esse pináculo, até o topo. Falou: lança-te daqui. Jesus não se entregou ao medo. Ele não teve medo. É quando fala assim: eu pular daqui, eu sei que Deus vai me cuidar, mas eu não vou tentar. Ele não foi até além. E o outro ponto interessante é que ele levou Jesus a vencer, primeiro, a sua necessidade corporal, a vencer o seu medo, e a terceira aprovação a vencer os seus olhos. Que ele diz: olha para tudo isso daqui. Te darei e prostrado me adorares. Então Jesus Cristo ali teve aprovação. Então, como a pastora falou, Cíntia, ela falou sobre o nosso dia a dia, onde nós somos tentados nas nossas necessidades e, na maioria das vezes, reprovados. Onde nós somos tentados no medo, vamos além e até fazemos loucura quando não deveríamos fazer, porque sabemos que Deus vai nos guardar. Mas eu não preciso bater a cabeça numa parede para saber que Deus pode me dar vida. Não há necessidade. Não havia necessidade de Jesus se lançar do alto a baixo. Sim. E no outro ponto, os nossos olhos que nos enganam e que o diabo sempre nos promete grandiosidade, como fez com Adão. Tu vai ser igual a Deus, vai saber o que é bom, o que é certo e o que é errado, né? Você vai definir. A partir dali, graças a Adão, a gente padece até hoje, por causa desse maldito pecado, porque ele conseguiu ser enganado, mas o Senhor Jesus não foi enganado. E o rebate, assim, é legal de ver, porque o rebate de Jesus é na palavra. E Satanás indaga ele também com a palavra, né? Então a gente não ser enganado assim, verdade. A gente está bem moldado, bem, como diz o versículo, né? Manejar bem a palavra do Senhor, para até com isso a gente conseguir ter o escape, ter ali a direção de Deus na nossa vida. Nessa passagem, aqui, ainda na tentação de Jesus, o final eu acho lindo. Porque ele fala, né? Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos do Senhor e o serviram. Então, é o pai que estava olhando ali de longe o desempenhado filho, né? A força que Jesus estava ganhando naquele momento, como homem vencendo o mal, a tentação, e depois os anjos dando o apoio, né? Uma prova de resistência, né? Porque aqui é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir todos os dias, né? A tentação, a vontade, a carne, e ele resistiu, e aí, né, ele venceu. E o inimigo, se ele sai em retirada, ele não tem poder. Quando a gente consegue esse nível, você consegue vencer algo na tua vida, ter um poder de resistência, aquela área o inimigo não tem mais nem poder para te tocar, para ir ali em você, porque aquilo ali você já está fortalecido, você já está vitorioso, e ele vai deixar. Então, a gente tem que só passar esse momento e vencer. E ficar firme, né? Até o fim. E o legal ali, você falou tudo, né? Da torcida que estava ali em volta. Né? Maravilhosa. Você vê que é engraçado isso, porque diz a palavra que o Espírito o levou ao deserto e ali deixou. Agora é contigo, completamente homem, né? Eu estou lembrando de você fazendo a prova lá de motorista. Quem já fez prova de motorista... sabe a tensão que é muita tensão mesmo. E aí a gente fica ali, quem acompanha, né? Quem acompanha, que eu suponho que você acompanha os teus filhos também, e espero, e também indico que você acompanhe os teus filhos nas lutas que ele tiver, nos enfrentamentos, porque a base da nossa vida nessa terra é a família.
A base da nossa vida é família. Então, um pai ausente vai dar lugar a um opressor. Uma mãe ausente também vai dar lugar ao opressor. Mas se você puder, então sempre esteja perto dos teus filhos, perto daqueles que querem realmente obter aprovação. Porque diz a palavra que o Espírito o levou até ali. E depois dali ficou a grande torcida. Então, depois que ele... É engraçado que... Tem um detalhe aqui, uma palavra. E o diabo o deixou. E a pastora falou, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, assim, e o diabo o deixou. Então, quando a gente pensa que não, mas o diabo, ele cansa. Ele cansa. Ele desiste, porque ali ele desistiu de Jesus, naquele momento. São momentos. Né? Naquele momento ele desistiu porque ele enxergou uma resistência pela palavra. Ele foi tentar mostrar a Jesus a palavra e Jesus, na mesma palavra, rebateu. E ele viu aquela resistência e naquele momento ele o deixou, mas não quer dizer que o abandonou, porque voltou ali logo depois, por muitas vezes. Jesus foi perseguido, enfrentou muitas situações, desejavam a morte do Senhor, até que o dia também chegou à morte de cruz. Os anjos serviram aqui, maravilhoso, né? É. Serviram o quê? Tudo que ele estava precisando, ele teve, né? Um banquete de comida, ai, minha fome foi saciada, de paz, de tranquilidade, Bastante de refrigério, né? É. É coisa maravilhosa. Deus é assim. Fica firme que a tua vitória vai ser completa. Em nome de Jesus. E agora, continuando aqui, ainda, né, em Mateus 4, agora a gente está pulando ali para o versículo 12. Saindo de Jesus da tentação, ele vai lá para Galileia. E ali ele começa a manifestar realmente o dom que há nele, né, de pregação, de curar, de ensinar, etc. e tal. O que me chamou a atenção nesse trecho é justamente o versículo 17. Vocês viram o que está escrito aí? Ó? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Pai, mãe, e todo mundo que está assistindo aí. Primeiramente, de quem vocês lembram essa pregação aqui? João Batista. João Batista, né? Certo. Ele era lá, pregava lá no deserto falando, né? Veio falando E isso. preparando o caminho. Agora, se vocês repararem, o próprio Jesus, há 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás, 2023, né? falava o seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Esse próximo, para nós, 2.000 anos, é muito tempo. Mas o que quer dizer essa proximidade que Jesus pregava há 2.000 anos atrás, que hoje, inclusive, a gente prega? Que está próximo. Jesus está voltando. Qual é o senso de tempo disso? Que temos que estar pronto todos os dias, né? Nós temos que estar pronto todos os dias. A palavra do Senhor diz que para Deus um ano é como um dia como um ano, e essa variação toda. Mas nós que temos que estar pronto, porque o nosso último dia pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã. Então está próximo o reino. Para mim já falta só alguns minutos, algumas horas. Entendi. O reino de Deus para mim falta algum tempo só. Eu tenho pouco tempo, né? Por isso que Jesus ele fala, né? Jesus está voltando, ele está voltando. A sua palavra vai se cumprir, mas para mim hoje é esse momento, é esse tempo. Vamos dizer, então, para uma pessoa que acabou de passar dessa vida, né? Enfim, morreu. Ali, aquela pessoa, ela ou já está no Hades, né? Ou já está no seio de Abraão. Não tem mais como ela se arrepender depois que morreu. Até aí, Porque ok. depois da morte segue-se o juízo. O juízo. Então, a gente pode pregar que Jesus está próximo porque daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos vivos. Ou seja, a gente não sabe quando, mas vai acontecer. Então, de fato, a gente não vai conseguir se arrepender depois. A gente só consegue se arrepender antes. E por isso que ele pega e fala que arrepender porque está próximo. Tá Agora próximo. é legal Pra também, mim, ó, tá. a gente vê dessa palavra não só a parte temporal, mas também a equidistante, a distância. Porque até então, os judeus
ao invés de aproximarem as pessoas de Deus, as afastavam de Deus. A questão de próxima até a questão de distância, né? Não só o tempo, mas a distância. E com Jesus, a proximidade dos céus era muito mais fácil. Então diz a palavra que os fariseus, eles colocavam um jugo tão pesado que as pessoas não conseguiam suportar. Então era como se fosse assim. Hoje tem muita gente que acredita que o reino dos céus é ganho porque eu sou bonzinho, porque eu faço boas obras, porque eu obedeço a Deus, porque é negativo. O reino dos céus se tornou próximo porque Jesus Cristo venceu a morte e nos deu a graça, a salvação através do perdão e do arrependimento. Então, quando a gente olha e vê ele dizendo o reino dos céus é próximo, não só na questão de tempo, mas principalmente na questão de tempo, mas também a proximidade, ou seja, a distância. Sim. Que agora, por exemplo, se os fariseus e os escribas colocavam o reino dos céus distante de nós, De difícil acesso. sim. Agora Jesus Cristo trazia o acesso direto. Até o véu depois foi ele quebrado, né? Posteriormente ele fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu estou próximo a vocês. Sim. E de fato, ele estava ali próximo fisicamente, né? Como está hoje de nós o Espírito Santo. Né? Isso aí. Ele Verdade, demonstrando que o Filho de Deus está aqui, sou eu. O reino de Deus está aqui. Eu sou o reino de Deus, tecnicamente falando. Sim. Ele, né? Jesus. Agora, vocês continuando aqui, ó. Jesus foi tentado, passou ali para Galiléia, começou ali a pregar, a curar, etc e tal. E ele viu e escolheu, né, os 12 discípulos. Aqui começa, Mateus relata, né, a vocação dos discípulos. Eu chamo a atenção duas coisas interessantes. Ali no versículo 19 e 20, e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. Eles então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Isso ele está falando para Pedro e André, certo? Certo. Agora vejam só e vejam se vocês concordam comigo ou não nessas características. A Bíblia, que Mateus fez questão de deixar a palavra imediatamente na minha tradução. A de vocês está diferente? Também. Não. Imediatamente. Então é como se a gente pensasse assim: quais são características de pessoas que existem em pessoas que agradam a Deus, que satisfazem a vontade dele, que ele gosta de ver, que ele ele tem um olhar mais, talvez mais assim, de confiança de que se cumprirá a chamada. Porque esse imediatamente demonstra para mim uma característica que eu vejo muito no trabalho e na nossa vida: predisposição, proatividade. Jesus chamou, eles estavam prontos, decididos, porque era uma decisão sim ou não, e ativos, porque eles foram, largaram ali o que estava na mão deles e seguiram. Então Deus ama, ou gosta, ou procura pessoas decididas, pessoas proativas e pessoas com coragem de deixar tudo para trás. É isso mesmo ou não? Jesus partiu dali, acabou essa aprovação toda, ele partiu para buscar, né, agora os seus discípulos que iam andar com ele, começar a sua chamada, o ministério, a formação, né, das pessoas que ele ia estar passando, tudo isso. E aí, eu acho que quando ele passava, encontrava e via ali, a pessoa estava trabalhando. A pessoa ela não estava nem desocupada, não. Ela estava trabalhando. Eram pessoas que estavam ali ocupadas no seu dia a dia, como nós. Jesus tem nos procurado pessoas como nós. Às vezes a gente fala, eu não posso servir a Deus porque eu trabalho muito, porque eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. Aqueles discípulos, todos eles ali, não estavam desocupados.
Eles não estavam, eu não estou fazendo nada e vou seguir Jesus. Não, eles tinham contas para pagar, famílias, eles tinham desafios na sua vida pessoal e no seu coração tomaram a palavra do Senhor, tomaram o Senhor para si. E na mesma hora que você, como bem você falou aqui, eles tinham disposição, prontidão, né? Iniciativa. Eu vejo que todas essas características virtuosas, coisas boas de se ver numa pessoa, que nós procuramos pessoas assim, né, para trabalhar com a gente, para estar com a gente. Imagina Jesus. A melhor coisa é você ter uma equipe assim. Uma equipe ativa, de prontidão. Aqui no Rio a gente fala, faca na caveira ali para tudo, para fazer acontecer realmente o evangelho. Eu acho que era uma prova que Jesus falou, e aí, tá pronto? Vai me seguir? Você falava, peraí que eu vou pensar, peraí que eu vou fazer isso, peraí que eu vou deixar aquilo lá. Deixa eu ficar, deixa eu me aposentar. Quando eu me aposentar, ou quando eu parar disso ou aquilo, ou não, vou, Senhor. Né? Isso não quer dizer que você vai deixar o seu trabalho, sua vida, tudo que você tem que fazer, sua vida continua. Mas, além disso, você tem uma chamada ministerial com o Senhor. Né? Um detalhe aqui nessa palavra, que eles estavam com o pai deles. Né? Jesus chama e imediatamente eles saíram fora. Vão lá, largou tudo e foram. E o pai não reprovou. Né? O pai deles não reprovou, porque viu que era a melhor opção para a vida deles, o chamado de Deus. Então, é a honra daquele pai, né? Porque aqueles agora seriam apóstolos do Senhor Jesus. Então, ele consentiu, os filhos foram. E, por outro lado, como a gente fala aqui, Jesus Cristo foi no lugar certo. Porque é onde tem as pessoas mais ousadas, né? Um camarada que é um pescador, então, para quem não conhece o pescador, eu mergulho, já vou em pesca alto mar, também. Pesco também, mas esses ali eram pescadores embarcados. Então todo mundo já sabe das histórias aqui do Mar da Galileia, que se levantava e tudo do nada. Cara, a pessoa para pegar um barco, quem já foi em alto mar, né? Hoje, já muitas vezes na época de quartel, ia nos navios para muitos quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, milhas náuticas, né? De distância, tu não enxerga a terra, não enxerga nada. É só mar e céu. E o camarada saía nos barquinhos pequenininhos, que sem não era tecnologia, GPS. Não eram as fragatas, nem submarino, nem porta-aviões, nada. Um barquinho como se fosse até o barquinho de papel, aquele que a gente faz lá de escola. Iam lá para dentro. É preciso ter muita ousadia. É preciso ser muito valente. Então, Jesus, que a gente ouve a música de escola bíblica infantil, Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Então, ou seja, eles eram os valentes e foram realmente destacados. Eles foram destacados como apóstolos que realmente pagaram um alto preço, né? Todos eles pagaram um alto preço. E João só teve realmente o tempo dele de padecer e morrer como idoso já, né? Em cadeias. Mas eles eram ousados. Tinha alguém mais ousado que Pedro? Pedro era o cara, Pedro estava lá dentro, apesar de ser muito afoito, né? Como muitas vezes esse excesso de ousadia cria em nós, assim, nos conduz a muitos erros. Mas ele teve o aprendizado dele de parar. Então Jesus foi no ponto certo e aqueles homens se dispuseram e foram lá e abriram mão. Eles não abriram mão, como eu vi, da sua profissão. Eles continuaram lá. De vez em quando ia lá, Jesus, pegar um peixinho ali para a gente fritar, e fazer aquela festa lá. Pegar um peixinho ali para pagar o imposto, né? Lembra joga lá, lá, Pedro, vai trabalhar. Pega o peixe. Então, ou seja, a profissão continuou ali, mas a prioridade ali era servir o reino dos céus. Sim. E você vê, isso foi Pedro e André, né? Mas aqui na frente a gente já pega, Tiago, filho de Zebedeu, e João. E acontece exatamente a mesma coisa. Olha o 22. Então, consertando as redes, chamou-os, final do 21, né? Jesus chamou eles. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, a mesma coisa que aconteceu com Pedro e André, aconteceu com Tiago e João,
instantâneo. São Mas- pessoas decididas. É o que eu vejo aqui, pessoas sem resistência também, né? Sem resistência alguma. Sem desculpa. Né? Poxa, nós colocamos Peraí que eu vou ali pegar minha muita carteira. resistência para servir a Deus, para se dispor para qualquer coisa. E aqui eles imediatamente eles deixaram, eles fizeram. O Senhor realmente busca. Por isso que ele fala, né? Por isso que já Isaías falava: eis-me aqui, é prontidão. Eis-me aqui. Isaías, você vê Né? uma pessoa tão corajosa como o rei Davi. Rei Ou Davi. seja, são tão ousada como Paulo. Então são características comuns aí nesses grandes homens, né? Que são aqui bíblicos. Gideão, Paulo, né? Moisés no começo, Moisés. lá encarar, falar, a gente não tem ideia do que era Moisés, apesar de ele ser criado lá, Chegar em Faraó, né? chegar no Verdade. faraó, criado lá para o faraó. É como ele era criado, mas ele não tinha acesso ao faraó como vou chegar ali e falar com o faraó negativo e de repente o outro faraó que o perseguiu morre e ele agora vai falar lá com Xerxes, né? Então, Sim. invoca o nome do Senhor e é muita ousadia. E eu vejo esses pescadores não ficaram para trás, não. Todo mundo é caveira aí. Agora vocês veem, né? A gente colocando numa situação realista da nossa vida atual. O que seria? Vocês são pastores, né? Que vocês tivessem um rebanho repleto de pessoas ousadas, corajosas, cheias de intrepidez, cheias de atitude, decididas e com o coração realmente aberto ao reino. Como é que seria uma igreja genuína assim? Olha, eu vou falar uma benção. coisa aqui. Eu tenho minhas ovelhinhas, né? Muitos ousados dentro de cada uma delas. Eu vejo ali que o Espírito de Deus estava na vida dessas pessoas. Quando o Espírito de Deus está na vida de uma pessoa, ela completamente ela se transforma. Se transforma mesmo. Em qual sentido de transformação? Transformação de disposição. De tirar essas desculpas, de tirar esses limites. Não mede esforço. assim. Depois a gente vai ler, né? Quando o chamado dos outros apóstolos, você vê que tinha muita gente treta ali. E tinha um Judas ali que realmente não deixou o Espírito operar na vida dele. Era alguém que reclamava, era alguém que falava, era alguém que conspirava, era alguém que roubava Criticava, né? e criticava. O Espírito de Deus não estava ali conseguindo atuar. Então, quando o Espírito de Deus está na vida do homem, tudo muda. Então, quando a gente tem as ovelhinhas que estão cheias do Espírito Santo, eu sempre me lembro dos mais idosos da igreja. Aqueles ali que parecia que eram limitados nas suas forças, não, eram os mais dispostos. Enquanto os jovens estavam ali cansados, sobrecarregados e tudo mais, tá? Aquela preguiça de adolescente, né? Mas a gente tinha aqueles que eram dispostos. Então, quando o Espírito de Deus pode operar, eu tenho certeza que o chamado, quando ele acontece, a pessoa se disponibiliza. E na vida profissional, eu também vejo muito isso, assim. A gente tem equipes ali que trabalham, que fazem, que tudo. E a gente, na posição de liderança, de gestão, a gente consegue enxergar cada uma das características de desempenho dessas pessoas. Ou seja, bom seria se todas essas características estivessem ali, porque o céu é o limite ali do que a gente alcançaria no ambiente profissional. Quanto mais no ambiente aqui espiritual, no alcance de almas, de missão, de entregas, de disposição mesmo em fazer. Até né? porque Deus A vai obra. usar a pessoa no seu dom, na sua capacidade, no seu jeito, né? No jeito que você é. Deus vai te usar do jeito que você é. Né? Cada um tem uma característica, cada um tem uma virtude, cada um tem um dom e esse dom são aperfeiçoados também, né? Então, Deus vai trabalhar. E o negócio é que se nós estamos dispostos a entregar esse dom, esse tempo, essa capacidade, com excelência ao Senhor, né? Às vezes a gente até tem, mas a gente faz aquela parábola que diz que a gente, né, caverna, né, bota... entulha, né, o dom, né, a gente enterra, né? Então, nós precisamos Eu lembrei
Despertar, de né? cortar. Despertar. Eu lembrei, eu estava fazendo um podcast com a Ingrid e a gente estava falando de Maria, o papel de Maria. E uma frase que fala muito, é muito marcante, que ela fala assim, ó, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Era a disposição dela em ceder, né? O próprio ventre ali, em ceder não, mas que o Espírito tocou ela e ela abraçou a causa. E foi algo bem importante, sabe por quê? Porque não foi só o corpo, tudo isso, foi a moral dela, o que iam dizer, tanta coisa, né? A tua reputação, né? Até a tua reputação, né? O que você ouve falar, né? Porque às vezes você optou servir ao Senhor, muitas vezes você deixou até e largou coisas em prol do reino de Deus, para o Senhor, e o que você não ouve falar contra, né? Então, é muito, muito, muito interessante isso. Jesus escolhendo seus discípulos ainda ali na Galiléia, fazendo o seu ministério, curando pessoas, pregando, etc. Aqui no versículo 23, fala o seguinte: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Pastora Cíntia Bisputoni. O que é genuinamente a pregação do Evangelho do Reino, que é a pregação que Jesus pregava? O que é eu chegar aqui e falar, pessoal, eu prego o Evangelho do Reino? O que é isso? Essa palavra ela é muito importante, porque a gente tem uma visão, a gente vai ver que Jesus Cristo sempre vai demonstrando como é o reino dos céus, porque ninguém nunca foi. Ninguém nunca havia explicado. O Velho Testamento, você vai ver que não se fala só lá no momento lá que Satanás ele era um anjo de luz, pisava em pedras esfogueadas e tudo mais. Mas Jesus começa a demonstrar, a mostrar e a exemplificar o reino dos céus. Um reino que é eterno, um reino que nunca acaba, um reino onde não vai haver mais choro, nem ranger de dentes. Então, quando Jesus Cristo está pregando o reino, ele está pregando esse grande dia, esse grande céu, a vinda dele novamente, recolhendo aquele povo para reinar com o Senhor para sempre. Então, quando se fala do reino dos céus, é como hoje. Por que nós somos cristãos? Por que nós somos de Jesus? Porque eu quero o reino dos céus. Esse reino, eu quero morar lá no céu. Eu quero chegar lá no céu, rever todo mundo que se foi. Quero brincar com o Eduardo, meu cachorro, que amava muito. Muitos bichinhos, muitas pessoas que conviveram comigo nessa terra. Então eu quero o reino dos céus. É esse reino que Jesus Cristo está pregando. É chegado o reino dos céus. Você está perto de mim, que está começando a trazer a imaginação, né? Quando eu falo assim, quando você era pequeno, eu contava as histórias de Davi, de Sansão e de todo mundo, né? Então a mente da criança, a gente começa a contar não só a mente da criança, mas qualquer um. Por isso que é bom a gente... Tem muitas pessoas que não dão muito crédito à voz de idosos, né? Mas eu gosto de ouvir histórias de todos. Eu gosto de ouvir histórias de crianças, histórias de adolescentes, né? Que eles começam a contar as histórias, porque a minha mente ela tem que começar a imaginar realmente aquilo. E quando a gente começa a contar, ouvir uma história, a gente começa a se colocar naquele lugar. Então, quando Jesus Cristo conta a história dos céus, conta a história de quem ele é, conta a história sobre eu sou a água que vai matar a tua sede, eu sou o pão que vai alimentar a tua vida, eu sou aquele que vai reinar, eu sou aquele que vai habitar, que vou estar lá nos céus. Então, a gente começa a imaginar como é o reino dos céus. E o Senhor falou, deu exemplos de várias parábolas mostrando que é o reino de Deus, né? São várias palavras na palavra de Deus. Eram essas palavras que ele pregava como o evangelho, né? Mostrando que é a salvação, a eternidade. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas paz, alegria do Espírito Santo, né? Então, isso é muito importante, porque esse reino, na oração que Jesus faz, ele faz, venha o teu reino,
Não é? Vem o teu reino, então traz o teu reino aqui nessa terra para mim. Traz essa paz, essa alegria, essa felicidade de andar, de passar por essas coisas que a gente passa e está levantando a cada dia e está nessa força de Deus, entendeu? Então, esse reino, que isso que ele pregava, olha, não é só, né? Você pode ter uma vida aqui, viver uma vida aqui comigo, uma vida abundante nessa terra e no céu. Né? Então, ele mostrava aí esse reino terrestre, aqui na terra, terreno e celestial. Né? Ou seja, resumidamente, eu pregar sobre a pessoa de Jesus e o que ele fez por nós, o que ele é por nós e a sua salvação é pregar o reino. É o evangelho que ele fala aqui, cadê? O evangelho do reino. Natan, é eu pregar Jeová Shalom, ele é a paz. Jeová Nissi, ele é a justiça. Eu pregar todas essas, né, essas características do Senhor. É o reino, é ele. E a eternidade, né? A gente olha aqui, a gente vai, o que é a eternidade para um homem? Eu vi um relato agora, que é o Steve Jobs, na sua... topo, né, da sua carreira, com bilhões e bilhões de dólares aí à sua disposição, morreu de câncer. Né? Teve o câncer e achava na sua autoafirmação que conseguiria ser curado. E ele olhava para um morador de rua e falava, se eu desse todo o meu dinheiro para ter a saúde daquele camarada ali, ele estava pensando bem ínfimo, apesar de toda a inteligência humana, mas pensava só nesse mundo. A gente vai viver a eternidade. Amém. O Paulo fala, nem se compara, isso nem se imagina como ela é. Mas é para sempre. E o principal, não é riqueza. Não é riqueza que vai trazer felicidade. Quando a gente fala do reino de Deus aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui. Mas é a paz de espírito. E a gente vai reinar para sempre. E não vai haver o principal lá. Vai ter rosto de ouro, né? Uhum. Vai ter coisas de cristal e tudo mais. Vai ter... pedras esfogueadas, vai ter tudo que é de belo e de lindo que o Senhor criou, mas vai ter o principal. Não vai ter choro, nem vai haver mais tristeza. Não vai ter mais dor. Vai ser a presença do sol do Senhor na nossa vida. O brilho dele vai iluminar a nossa vida e vai nos trazer paz. Amém. Então, com isso, passou rápido, né? Mas, assim, foram bastantes discussões aqui que a gente teve sobre o evangelho de Jesus, né, segundo Mateus escreveu. E a gente vai finalizar aqui. Na aula que vem, vamos dar continuidade, né, no próximo podcast aí, capítulo 5, 6, a gente vai estar rolando aí ao longo de cada semana, a gente está soltando um podcast aí por semana. E eu quero agradecer meu pai, Bispo Tony, minha mãe, pastora Cíntia, que está fazendo parte aqui dessa obra, está investindo aqui, né? Obrigado pelo presente. Isso aqui me coçou a língua para mim não falar para você. Viu? Foi surpresa, né? Tava doido para falar. Mas é legal, isso aqui... surpresa. Não, eu vi a Ingrid preparando com todo amor aqui os copinhos, eu falei, não vai dar a caneca? Várias vezes querendo botar a caneca na mesa. Vai ser surpresa, né? Não, isso daqui é investimento, é patrocínio. Isso daqui é patrocínio, isso aqui é patrocínio. Glória a Deus. Tudo aí da obra da gente tá executando aí, fazendo. Deus é fiel, né? Botando tudo que, na verdade, não nos pertence, né? Pertence ao reino aí, para disposição do reino. Multiplicação da palavra. Então é isso. Obrigado, Amém. pessoal. Amém. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal, tá? E a gente se vê no próximo. Até lá!